Do fariseu e do publicano, Jesus vai ensinar não a respeito do dever de sempre orar, mas ele vai ensinar a respeito da forma de orar. Porque orar continuamente e com perseverança é bom. Mas se orarmos da forma errada, é ruim. Então não foi à toa que Jesus primeiro contou uma parábola ensinando que orar constantemente é bom. Perseverar na oração é bom. Mas se você orar da forma errada, de nada vai adiantar. E é o que ele ensina na parábola do fariseu e do publicano, porque em resumo, um vai orar com soberba, com orgulho, com arrogância, com altivez de espírito, mas o outro vai orar com humildade, com temor, com tremor, com reverência. Então não adianta só orar insistentemente. Deve-se orar insistentemente acompanhado de um coração contrito e quebrantado. Porque do contrário, a nossa oração não chegará a Deus. E se não chega a Deus, Deus não responde. Então, o verso de número 1 diz que essa parábola vai falar a respeito de personagens opostos. E o verso de número 2, o verso de número 10, fala que esses dois homens subiram ao templo, não para conversar, não para brincar, não para passear ou para fazer fotos, mas subiram ao templo para quê? Orar. Subiram ao templo para orar. Poderiam orar em casa, mas talvez o ambiente não fosse propício para orar. Então subiram ao templo com a intenção de quê, igreja? De quê? Orar. Outra versão vai dizer que eles foram ao templo a orar. Mas essa versão revista e corrigida diz que eles subiram ao templo, dando a entender que o templo estava localizado em uma parte alta da cidade, de modo que o caminho a percorrer até lá era um caminho de subida. Mas enquanto eu lia esse texto em casa, o Espírito Santo me dava uma aplicação espiritual para esse subiram ao templo. Eles subiram ao templo para orar. Então, isso significa que a oração nos eleva de nível. Ela nos faz sair do nível natural e entrar no nível espiritual. Ela nos afasta do pecado e nos aproxima de Deus. Há uma frase que diz: quem peca, para de orar, mas quem ora, para de pecar. Porque a oração nos aproxima de Deus. Por isso que a Bíblia faz questão de dizer: eles subiram
a orar. Porque a oração nos faz sair do nível rasteiro e subir para um nível mais elevado. É por isso que há tanta oposição espiritual para que nós não tenhamos uma vida de oração. Se você quiser ter uma vida adotando práticas que vão lhe prejudicar, não haverá. Se você quiser se endividar, vai ter pessoas que vão chegar para lhe ajudar a se endividar. Se você quiser entrar no vício, seja do cigarro, da pornografia, seja das drogas, seja do álcool, seja de qualquer outra coisa, vai aparecer pessoas para lhe ajudar. Mas se você quiser criar o hábito de orar, vai aparecer pessoas para lhe atrapalhar. No mundo natural haverá oposição, e no mundo espiritual mais ainda. E é interessante nós sabermos que há quem não quer que nós oremos, porque tratando-se de oração, até pode-se pensar de forma rápida que todos querem que nós oremos porque orar é bom, mas há quem não queira que nós oremos. E a primeira pessoa que não quer que nós oremos é Satanás. Ele é o primeiro a se opor a uma vida de oração. Então tudo o que estiver no alcance dele para impedir que você ore todos os dias, ele vai fazer. E nós podemos ver isso claramente no livro de Daniel, no capítulo de número 10, no verso 12 e 13. Está escrito: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Isso era o anjo Gabriel falando com Daniel. Daniel, na hora que você dobrou o joelho e disse, Senhor, meu Deus e meu Pai, o céu já começou a ouvir, e Deus já me enviou para trazer resposta ao teu clamor. Só que no verso de número 13, o Gabriel diz, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então Daniel estava orando por ele e pela nação de Israel e pelo futuro da humanidade. Deus envia um anjo com resposta para a oração de Daniel, mas quem se levanta para opor a resposta da oração? Satanás. Mas o que eu acho interessante é que Daniel perseverou na oração, de modo que Satanás não pôde mais bloquear a resposta, porque a oração subiu com facilidade. O que deu trabalho foi descer a resposta, mas Daniel perseverou na oração, e Deus enviou o arcanjo Miguel para batalhar com Satanás, para que Gabriel enviasse a resposta. E o que nós podemos aprender com isso? Se Satanás não pôde barrar a oração de um só homem, a saber, Daniel, você acha que ele vai barrar a oração da igreja quando ela estiver reunida para orar? Aleluia! Quando o povo de Deus se reúne para orar, não há impedimento que o céu não venha desbaratar. Quando um servo de Deus ora, Deus se encarrega de uma forma ou de outra a enviar a resposta. Aleluia! Mas houve oposição, mas por perseverar na oração, também houve livramento e a resposta chegou. Porque alguém disse que as nossas orações não passavam do telhado. Ora, se um só homem foi o suficiente para botar Satanás para sair de jogo e a resposta chegar, você acha que quando a igreja se reúne para orar, Deus não vai responder?
E Daniel vivia na época da lei. Não havia os benefícios espirituais que há hoje, como o batismo com o Espírito Santo, o acesso direto ao trono da graça. Não tinha. E hoje nós temos recursos espirituais mais elevados para orar, a oração chegar, Deus manda a resposta e ela chegar da mesma forma. Mas Satanás vai se opor a quem quer ter uma vida de oração. Ele é o primeiro interessado. Mas não só ele. Os demônios também vão querer se opor a quem quiser ter uma vida de oração. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do verso 16 ao 18, está escrito: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Paulo e seus companheiros saíram para orar. Eu tenho certeza que se Paulo tivesse saído para fazer um piquenique, se Paulo tivesse saído para ir no cabaré, se Paulo tivesse saído para ir fazer uma passeada no shopping, para ir assistir um filme, para ir pescar na beira do rio, não haveria oposição. Mas Paulo com os seus colegas saíram para quê? Para quê? Então, quando nós formos sair para orar, não espere que resistência não tenha, porque terá. Paulo e os seus amigos saíram para orar. E a primeira coisa que se opôs foi o quê? Uma menina com um espírito de adivinhação. Porque o diabo também revela. O diabo também adivinha. Ele sabe qual é o meu CPF. Ele sabe qual é o meu RG. Porque no dia que eu tirei o CPF e o RG, ele viu. Ele sabe qual é a cor da minha cueca. Ele sabe qual é a cor da minha meia. Porque quando eu fui vestir e calçar, ele viu. Então ele também adivinha. E qual foi a estratégia? Rapaz, vê aí esses homens, servos do Deus Altíssimo, para tirar o foco da oração. Porque se Paulo fosse um crente fraco, se Paulo fosse um crente sem base, ele tinha se inflado, ele tinha se inchado. Realmente eu sou mesmo. E olha que eu nem vi Jesus, mas ele apareceu para mim. Imagina se tivesse aparecido. Eu sou o que deu mesmo, eu estou aí nem orar. E orar que era bom, ele não tinha, porque o elogio o mataria. Então, quando eles saíram para orar, demônios, por meio daquela menina, se opuseram à sua ida para orar. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio de discernimento e cheio de autoridade, repreendeu na hora aquele espírito que estava usando aquela menina. Isto significa que quando demônios se manifestarem, seja no mundo espiritual ou usando alguém neste mundo material, Deus nos deu autoridade para expulsar e repreender o demônio que fala na boca de um ou na boca de outro. Mas deixar de orar, nós não podemos. Então Satanás vai se opor a quem quiser orar. Os demônios vão se opor a quem quiser orar. Mas a nossa carne, meu irmão, também vai se opor quando nós quisermos orar. Porque você vai concordar que não é todo dia que você está com vontade de orar. E por que não? Já que o Espírito Santo habita em nós. Porque há uma velha natureza que todos os dias briga contra a natureza nova gerada pelo Espírito Santo, dizendo: não ora não, deixa de ser besta, tu orou ontem, tu já agradeceu por mais um dia de vida, mais tarde tem culto, para que orar, para que jejuar, vai assistir novela, vai assistir um filme, vai acessar o Instagram, vai acessar o WhatsApp, vai ver o status, vai ver o Facebook, vai pro YouTube, para que orar?
vai nos puxar para nós ficarmos confortáveis na posição em que estamos. A nossa carne vai nos puxar para a negligência espiritual. E quando a gente se torna negligente espiritual, nós deixamos brecha. E quando deixamos brecha, Satanás entra. E quando Satanás entra, ele mata, ele destrói, ele rouba. Mas se nós nos mantivermos na vigilância, ele não entra, ele não mata, ele não rouba, porque ao nosso derredor está o anjo do Senhor nos guardando, nos protegendo e nos livrando do mal. Gálatas capítulo 5, versículo 17 está escrito: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O Espírito quer orar, mas a carne quer dormir. O Espírito quer jejuar, mas a carne quer comer. O Espírito quer ler Bíblia, mas a carne quer assistir um filme, quer assistir novela, quer assistir um vídeo. Então há uma luta constante entre carne e entre espírito. Mas no versículo 16 de Gálatas 5 está escrito: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Quem vive dando lugar para o Espírito Santo não tem brecha para dar lugar para a carne. Ele é como Paulo: eu não vivo mais eu, já estou crucificado com Cristo, de modo que não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Então quem é que você está alimentando mais? É a carne ou é o Espírito? Porque se for a carne, meu filho, aleluia Deus, já começa a dar lugar para o Espírito Santo de Deus te tomar. Porque um vaso, irmão, ele só tem utilidade se estiver vazio. Um vaso que já estiver cheio de alguma coisa, ele não pode mais ser usado. Se estiver cheio da carne, se estiver cheio do pecado, se estiver cheio do mundo, não tem mais espaço para Deus usar. Mas se estiver vazio, Deus vai olhar, rapaz, dá para usar, dá para botar óleo, dá para botar o Espírito, dá para derramar unção, dá para derramar poder, dá para derramar dom, dá para derramar talento, dá para derramar ousadia, dá para dar autoridade, dá para dar poder, porque o vaso está vazio, mas eu posso encher, e Deus quer te encher do Espírito Santo nesta noite. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Mas tem que dar lugar. Tem que dar lugar. Então, se você quiser ter uma vida de oração, saiba que Satanás vai ser o primeiro a montar o obstáculo. Os demônios vão ser o segundo. E o terceiro é você mesmo. A natureza carnal, caída e pecaminosa que nós temos. Ela mesma vai querer me impedir de querer algo com Deus, porque no seu interior você até pode ter desejo de querer a Deus, de buscar a Deus, de querer ser fiel, mas a sua carne quer outra coisa. A sua carne quer lhe puxar para o pecado, para a vaidade, para a luxúria, para a prostituição. Deus! Eu tento, irmão, mas eu não consigo, porque a carne está mais forte. Mas se der lugar para o Espírito Santo de Deus habitar, a carne não vai ter espaço para reinar. E aí a sua dificuldade vai ser em dar lugar à carne. Rapaz, eu queria pecar. Ah, o Espírito Santo diz: não pode. Eu já dominei tudo. Me deu de vitória. Você agora é meu. Você agora é minha. Não pode mais viver no pecado, porque eu estou habitando aqui dentro. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esses três vão se opor para que nós tenhamos uma vida de oração. Mas assim como há três que se opõem, também há três que vão ser os primeiros a chegar para lhe ajudar a orar.
E o primeiro, alguém chuta, é o pai. Se Satanás é o primeiro a se opor para que você não ore, o pai é o primeiro a se levantar para dizer: epa, quem quer que você ore sou eu. Isaías 55, verso 6, ele diz: buscai a mim, enquanto pode me achar, porque eu quero ser achado. Me busca, invoca-me enquanto eu estou perto. Eu quero que você me invoque, porque perto de ti eu quero estar. Jeremias 33, 3, ele diz: clamas a mim, eu vou te ouvir e vou te responder coisas grandes, coisas firmes que tu não sabes. Deus! O Pai está interessado que você dobre o joelho, erga a sua voz e olhe a Ele. Para que é melhor, irmão? Quem é o diabo na frente do Pai? Quem é Satanás na frente do Pai? Não é nada, é barata, é pouca coisa. Mas o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E Ele diz: eu quero que você busque a mim. Eu quero que você clame a mim. Porque eu quero te anunciar coisas grandes. Eu quero chegar perto de ti. Eu quero te limpar. Eu quero te purificar. Eu quero te usar. Eu quero te encher. Mas tem que clamar a mim. Tem que dobrar o joelho e orar a mim. Tiago 4,8, ele diz: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Tem pessoas, irmãos, que se você quiser se achegar a ela vai se afastar de você. Eu não quero conversar contigo. Está podre, está fedorento, está feio, está mal vestido. Não quero conversar contigo não. Mas Deus diz: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Tem ser humano, irmão, que é triste. Ele se acha tão superior a ponto de não querer a companhia de alguém. Dá não, viu? Até o marido mesmo, às vezes, se chegar suado no trabalho, vem cá, minha flor, dê um abraço. Mas eu nunca vi um ser humano procurar se achegar a Deus e Deus disser: não, vai dar um banho primeiro. Deus diz: venha, quem vai dar um banho sou eu, porque eu tenho a água para lhe purificar, para lhe limpar, para te dar vida. Veja, irmão, você tem nojo de um suor, tem nojo de uma sujeira, de um fedor, você está melhor do que Deus. Porque a gente vivia aonde? Na lama do pecado. Mas a gente não se achegou a Deus, cheio de lama. E Deus disse: vem, meu filho, eu sou especialista em tirar homem da lama, colocar sobre a rocha, dar um banho e deixar limpo. Deus. Então Deus está interessado em que nós tenhamos uma vida de oração. O Pai, se o Pai está interessado, é claro que o Filho também está. Em Mateus 6,6 disse Jesus: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Jesus quer, irmãos, que nós entremos no quarto, fechemos a porta e oremos, para que recompensa do alto seja derramada sobre nós. Mas não só o Pai, não só o Filho quer que nós oremos, o Espírito Santo também quer. Esse é que quer mesmo, porque tem dia que a gente não quer orar não. Mas lá em Romanos 8:26 está escrito: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Tem dia que a gente não pode orar porque é prova, é luta, é levante, é dor, é choro, e a gente diz: eu não posso orar, eu não posso erguer a minha voz. E é nesta hora que o Espírito Santo diz: não tem problema, eu intercedo por ti, eu oro por ti, com gemidos inexprimíveis eu falo para Deus o que você não está podendo falar, eu interpreto as lágrimas derramadas que tu não pode pronunciar com palavras. O Espírito Santo de Deus, ele pode e quer orar por você nesta noite. Satanás, os demônios e a carne não quer que você ore, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo hoje está bradando e dizendo: ore, eu quero que você ore. Se não puder orar, não se preocupe não, gema, chore, eu intercedo por ti, mas entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai orar. Orar, porque a oração move o céu. É alguém criticando e você orando, é alguém provocando e você orando, é alguém te humilhando e você orando, mas Deus vai te defender, Deus vai interceder por ti, Deus vai entrar na peleja, mas só se estiver orando. Orando. Se você quiser brigar com a força do seu braço, brigue. E aí Deus descansa, mas na hora que você orar, quem descansa é você, e quem luta é Deus. É Deus. Então Deus está interessado nas nossas orações. E a oração, irmão, é algo tão extraordinário que ela nos eleva de uma forma tão grande que nos faz chegar diante do trono da graça. Veja que Deus está assentado no trono. Quando nós nos dobramos para orar,